Molécula em veneno de cobra inibe o novo coronavírus, aponta pesquisa da Unesp de Araraquara. Após testes em laboratório, cientistas observaram que a molécula extraída do veneno do réptil inibiu em 75% a capacidade do vírus se multiplicar em células de macaco. Assisto agora, em Últimas Notícias. Pesquisadores do Instituto de Química, IQ, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Araraquara, São Paulo, identificaram no veneno da cobra brasileira jararacuçu um peptídeo, pedaço de proteína, capaz de conter a reprodução do novo coronavírus. A descoberta ocorreu após testes realizados em laboratório, nos quais os pesquisadores observaram que a molécula extraída do veneno do réptil inibiu em 75% a capacidade do vírus se multiplicar em células de macaco. Os resultados obtidos no trabalho foram publicados em um artigo na revista científica internacional Molecules. Leia também. A eficiência do peptídeo foi testada no Instituto de Ciências Biomédicas, ICB, da Universidade de São Paulo, USP, onde uma amostra do coronavírus está isolada. O estudo preliminar apresenta um caminho promissor na busca por medicamentos para tratar pacientes contaminados pela Covid-19. O grande desafio para a criação de um novo fármaco é garantir que ele seja eficiente contra determinada patologia e, ao mesmo tempo, não gere reações adversas para quem for tomá-lo. Nos ensaios iniciais realizados durante a pesquisa, os resultados foram animadores, segundo Eduardo Mahfoud Sili, professor do IQ e um dos autores do trabalho. Abre aspas. Nós encontramos um peptídeo que não é tóxico para células, mas que inibe a replicação do vírus. Com isso, se o composto virar um remédio no futuro, o organismo ganharia tempo para agir e criar os anticorpos necessários, já que o vírus estaria com sua velocidade de infecção comprometida e não avançaria no organismo. Fecha aspas. Disse. O peptídeo encontrado na jararacuçu é uma molécula que interage e bloqueia a PUPRU, uma das enzimas do novo coronavírus responsáveis por sua multiplicação nas células. De acordo com o docente do IQ, esse mecanismo de ação é interessante, porque todas as variantes do SARS-CoV-2 possuem a PUPRU, então a tendência é de que a molécula do réptil mantenha sua eficácia contra diferentes mutações do vírus. Embora diversas vacinas tenham sido aprovadas recentemente, a imunização completa da população mundial ainda levará tempo, o que, junto com o surgimento de novas variantes, reforça a importância da procura por tratamentos eficazes. A ideia de investigar o potencial do veneno da serpente contra o novo coronavírus surgiu quando, recentemente, cientistas do Instituto de Química da Unesp descobriram que o peptídeo da cobra tinha atividade antibacteriana, o que os motivou a realizar novos testes para avaliar se ele também poderia agir em partículas virais. Inicialmente, os efeitos não foram tão elevados, mas após algumas pequenas modificações na estrutura química da molécula sintetizada no IQ, sua atividade antiviral começou a aumentar até inibir 75% da capacidade do vírus se multiplicar nas células. Resumidamente, o ensaio é feito da seguinte forma. Células de macaco cultivadas em laboratório recebem o peptídeo e, após 1 hora, o vírus é adicionado na cultura. Passados 2 dias, os pesquisadores avaliam os resultados e, por meio de alguns cálculos, descobrem o quanto o vírus deixou de se reproduzir. Isso é possível, porque os estudiosos já sabem previamente qual seria a multiplicação do vírus em condições normais, ou seja, se ele estivesse em contato apenas com as células. Em uma segunda etapa do estudo, na qual os pesquisadores identificaram um dos mecanismos de ação do peptídeo da cobra, o composto foi testado especificamente contra a enzima PUPRU, que foi obtida no Instituto de Física de São Carlos, IFSC, da USP. Nos próximos passos do estudo, os especialistas irão avaliar a eficiência de diferentes dosagens da molécula, bem como se ela pode exercer outras funções na célula, como a de proteção, evitando até mesmo que o vírus a invada. Após o fim desses testes, o objetivo é que a pesquisa avance para a etapa pré-clínica, em que será estudada a eficácia do peptídeo para tratar animais infectados pelo novo coronavírus.
A pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Além do professor Cili, fizeram parte do estudo pelo IC os cientistas Paulo Sanches, Natália Bittencourt e Norival Santos Filho. O trabalho contou ainda com a participação de pesquisadores do ICB, IFSC, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Veja mais notícias da região no G1 São Carlos e Araraquara. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.